Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, tudo bem? Estamos iniciando a nossa semana do emagrecimento online e gratuito. Sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, gente, tudo bem? Olá! Oi, Tamara, oi, Lizzy, tudo bem? Oi, David. Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos à nossa semana do emagrecimento online e gratuito. Ontem, na live de ontem à noite, eu lancei essa novidade. E durante todos os dias dessa semana eu vou estar com vocês ao vivo, às 8 da manhã, conversando sobre emagrecimento para que a gente consiga eliminar aqueles quilinhos a mais do final do ano, aqueles quilinhos extras que não nos pertencem, que nós acabamos adquirindo entre Natal e Ano Novo. Como eu falei ontem à noite, esse ano foi um ano muito atípico, de muitas incertezas. Esse ano passado, foi um ano muito atípico, de muitas incertezas, muitas inseguranças. E é comum que a gente tenha exagerado um pouquinho, que a gente tenha comido um pouquinho a mais. Comum que nós estejamos se sentindo um pouquinho mais inchado, com a barriga um pouquinho mais estufada, o nosso intestino já deu aquela travadinha. Então, é bem comum para a época do ano. Veio o Natal, seguido de um final de semana, e depois já veio o Ano Novo, seguido de outro final de semana. Então, a gente acaba exagerando um pouquinho mais, seja nas comidas, seja na bebida, mas é importante nós retomarmos, de nós voltarmos à nossa rotina. E por isso que eu estou aqui, para conversar com você de segunda a domingo, todos os dias, às 8 da manhã, nós temos um encontro marcado. Quem aqui que assistiu a live de ontem à noite? Ontem à noite, eu falei 8 dicas para a gente desintoxicar, para nós iniciarmos o ano com o pé direito. Hoje é a primeira segunda-feira do ano. Quem aí já fez as suas metas, já traçou os seus objetivos, já se propôs a fazer coisas diferentes? Se ainda não, hoje é a oportunidade. Essa semana é a oportunidade de participar com a Nutri dessa semana do emagrecimento e trazer e fazer coisas diferentes, e se propor a coisas diferentes. Oi, Pablo, tudo bem? Bom dia, pessoal. Oi, Jerusa, bom dia. Agora cedinho nós já deixamos outro post para você aqui, dando algumas dicas de alimentos, com dicas de alimentos que ajudam nesse processo de desintoxicação. Como eu falei, é normal a gente se sentir um pouquinho mais inchado, um pouquinho mais estufado, que comer um pouquinho a mais. E para revisarmos, a live de ontem à noite, nós conversamos sobre as 8 dicas que potencializam essa desintoxicação, Então, se você perdeu, eu vou repetir as dicas aqui para que você consiga aplicar elas ao longo do dia e ao longo da semana. Esse é o objetivo, de você inchar e desintoxicar. E no final, eu vou abrir para você que quer participar comigo da live. Então, você que tem alguma angústia ou que quer colocar alguma coisa, que sente alguma coisa de diferente, ou que às vezes tem receio de não conseguir emagrecer, porque comigo acontece assim, comigo acontece assado, e se você quiser participar comigo da live, eu abro ela para você no final, tá? A nossa primeira dica que nós conversamos muito ontem, que ajuda bastante nesse processo de desintoxicação, que eu pedi para vocês fazerem, é se propor a fazer o jejum, o jejum de ontem à noite até hoje ao meio-dia. Nossa, Nutri, então eu não vou comer nada? Não, você vai dar um repouso para o seu sistema digestivo até o meio-dia de hoje.
né? Então, esse objetivo do jejum não é para protocolo de emagrecimento, e sim para repouso digestivo. Então, deixa o teu corpo repousar um pouquinho. Você abusou um pouquinho dele mais nesses últimos dias, você comeu um pouquinho a mais, você bebeu um pouquinho a mais. Então, dê esse repouso para o seu corpo até o meio-dia. Pedir para vocês fazerem um jejum de sólidos. Então, o que está liberado, Nutri, até hoje, o meio-dia? O que está liberado até hoje ao meio-dia é água, chá e café preto. Claro, sem açúcar e sem adoçante, né? Então, vamos se propor a fazer coisas diferentes e vamos tirar o açúcar e o adoçante esses dias da nossa rotina. E do nosso ano, né? Quem sabe, como eu falei, nós estamos nos propondo a fazer coisas diferentes. Então, repouso para o nosso sistema digestivo de sólidos, somente líquidos até o meio-dia. A segunda dica foi sobre a hidratação, então a hidratação é muito importante. Volte à sua rotina habitual de tomar líquidos, de tomar água, de tomar chá. Pode ser água saborizada para quem tem dificuldade um pouquinho maior de tomar os líquidos durante o dia, né? Então você pode colocar umas folhinhas de hortelã, umas folhinhas de hibisco, cravo, canela, anis, rodelas de laranja, espremer um limão na água. Então são tudo dicas que ajudam a saborizar a água e fazer com que você tome ela ao longo do dia. A nossa terceira dica é, tá, Nutri, eu fiquei em jejum, vou ficar em jejum até o meio-dia, e como que eu vou quebrar esse jejum ao meio-dia, né? Então, nesse primeiro dia é normal que você chegue no meio-dia e você esteja com muita fome, se o jejum não faz parte da tua rotina, né? Então, como que eu vou quebrar esse jejum? Dê preferência ao consumo de proteínas boas e de gorduras boas. Então, o que entra aqui de proteínas boas? A carne magra, o frango, né, sem pele, ovos, o peixe e também as gorduras boas, que aí entram castanhas, azeite de oliva, o óleo de abacate, o óleo de coco, então quem que me perguntou? A Veloni, que também está aqui com a gente, né? Ontem ela participou, ela perguntou ontem à noite, Tati, então como que deve ser o meu almoço? E é isso que eu vou falar um pouquinho hoje, de como deve ser essa nossa refeição hoje. O nosso almoço hoje, né, Veloni? Então ele tem que ter alguma fonte de proteína e verduras e legumes. Então uma saladinha crua, uma saladinha refogada, uma saladinha cozidinha, dá para você regar com azeite de oliva. Se você tem em casa aí sementinhas como chia, linhaça, gergelim, ou até as pepitas de girassol ou semente de abóbora, eu vou mostrar aqui para vocês. A gente tem aqui, ó, aqui são as pepitas de girassol e a semente de abóbora. A gente tosta elas no forno, que dela vai ficar mais crocantezinha. E essas sementinhas, né, dá para você adicionar nas suas refeições, ou dá para você colocar na sua panquequinha, ou até num bolo, num pãozinho que você for fazer. Ou até para consumir com iogurte, né? Então, a nossa primeira refeição hoje do almoço, ela tem que ter proteínas boas e tem que ter gorduras boas. Alguma dúvida até aqui? Estou falando muito rápido. A Veloni está aqui com a gente novamente. Estão conseguindo entender? A nossa quarta dica ontem, né, que eu acabei falando, é da hidratação, né? Então é muito importante a gente se hidratar, e junto nós podemos inserir hoje ao longo do nosso dia os chazinhos, né? Então os chás têm um efeito muito bom, seja na parte de desintoxicação, seja na parte diurética, né? Então eu dei alguns exemplos de chazinhos que vocês podem estar inserindo no seu dia hoje, como o chá de cavalinha, como o chá de melissa, o chá verde, o chá branco, para aquelas pessoas
que tem pressão alta, ou que tem algum problema, algum desconforto no estômago, cuidado com o chá verde, não, então prefira outros chazinhos. Nós temos o chá branco, o chá de dente de leão eu uso muito e adoro bastante, né? Então para ajudar você a dar aquela desintoxicada. O chazinho de gengibre, né? O gengibre é muito digestivo e ajuda bastante nessa parte de desintoxicação. O Pablo está perguntando: bom dia, vou te perguntar sobre o tempero da salada. Será que pode com sal e vinagre e óleo? Será que pode? Pablo, então o óleo para ser utilizado é melhor o azeite de oliva, né, para ser utilizado. O vinagre sim pode utilizar com moderação. E o sal, é melhor a gente deixar ele de lado nesses primeiros dias, nessa parte de limpeza e de desintoxicação. Então, utilize temperinhos como salsinha, cebolinha, manjericão, manjerona, alho, cebola, mas vá diminuindo o sal. A nossa quinta dica, né, de ontem, esse eu estou revisando a live de ontem à noite. Oi, Adri, bom dia. A nossa quinta dica seria para nós ficarmos essa semana sem industrializados. O que seriam esses industrializados? Adoçante, né? Os temperos, às vezes, eu retirei o açúcar, Nutri, mas eu tô tomando o cafezinho ou chá com adoçante. Não, se proponha coisas diferentes. Tire o adoçante da sua vida. Nutri, mas o adoçante que eu utilizo é um adoçante natural. Não, dê um repouso para o seu corpo. Se proponha mais uma vez a fazer coisas diferentes. Então, retire essa semana o adoçante da sua vida, os industrializados e os embutidos, como presunto, salame, bacon, linguiça, mortadela, os temperinhos prontos, né, como sazon e caldo quinoa. Esses temperinhos, eles têm uma quantidade muito grande de sódio e de gordura, então se propõe a ter uma alimentação mais limpa essa semana, comendo comida de verdade, né? Não tenha medo de comer comida, tenha medo sim de consumir esses alimentos industrializados. A nossa sexta dica, também de ontem, é para nós ingerirmos hoje uma quantidade extra de vitamina C. A vitamina C ajuda bastante nessa parte de retenção hídrica, então para você que está se sentindo um pouquinho mais inchado, tome hoje uma vitamina C, que pode ser aquelas vitaminas C efervescentes de farmácia, ou se não, nós temos ela em cápsula, né? Lá na loja, na Cia da Saúde, nós trabalhamos com uma variedade bem grande de vitamina C. Então, faça o consumo delas. Cuidado só para não tomar elas em jejum, tá? Para quem tem principalmente problema de estômago, pode sentir um queimor um pouquinho maior. Então, faça o uso dela junto com as refeições, ou junto com o seu café da manhã, ou junto com o seu almoço, né? Para quem se propôs a fazer o jejum, não vai tomar o café da manhã hoje, pode só estar liberado tomar o cafezinho preto, sem açúcar, mas sem consumir nada, né? Oi, Ângela, bom dia. Quanta gente, tudo bem? A nossa sétima dica, voltar à rotina normal de atividade física, né? Então, volte a se exercitar, seja fazer uma caminhada, se você tem esteira em casa. Como eu falei ontem à noite, né? O meu irmão estava presente na live. Eu me propus esse ano a fazer coisas diferentes, então eu iniciei o ano, né, já fazendo uma atividade física. Eu tenho uma esteira em casa, o meu irmão é educador físico, então ele que me orienta nessa parte toda Já leio as perguntas de vocês, Veloni e Pablo. Então ele que faz essa orientação, né, para mim, de toda essa parte de orientação física, tá? Então, eu tenho feito esteira diariamente, né? Se propõe a fazer 20, 30 minutos todos os dias. Ou, né, agora o clima está ótimo, então sair na rua, dar uma caminhada, andar de bicicleta, pular corda, voltar à sua rotina normal de academia. Então, se propõe a fazer algo diferente por pelo menos 30 minutos todos os dias. Bom dia, Eliette, tudo bem? Nossa, quanta gente aqui. E a nossa oitava dica em relação ao sono, né? Então, quem conseguiu dormir um pouquinho mais cedo, o sono ajuda muito nesse processo de emagrecimento. O sono é reparador,
para quem tem dificuldade de pegar no sono, quem abusou um pouquinho mais, que dormiu até mais tarde, ou às vezes que jantou, né, e não estava acostumado a jantar, que acaba se sentindo pesado. Então, se propõe a voltar à sua rotina normal de sono, né? Então, tome um chazinho antes de dormir, o chazinho de melissa, chazinho de erva cidreira, o chazinho de mulungu, chazinho de hipérico, o desinchar à noite, são todos chazinhos que ajudam no sono. Também uma suplementação com magnésio e com vitamina B3, que é o inositol, também ajuda bastante nesse sentido, tá? Procure meditar, relaxar, mas o sono é um aliado muito grande do emagrecimento, então cuide do seu sono. Essas foram as 8 dicas que nós conversamos ontem à noite, tá? Sobre o processo de desintoxicação, que nós vamos nos propor a fazer essa semana. Já iniciamos hoje com o jejum até o meio-dia, jejum apenas de sólidos. Está liberado até o meio-dia água, café e chá. E para quem quiser ir fazendo e marcando a Nutri nas redes sociais, para eu ir acompanhando vocês, eu vou adorar acompanhar essa evolução de vocês. Deixa eu ver que tinha 2 perguntinhas aqui da Veloni e do Pablo que eu acabei passando. Ao que a minha mãe fala, come laranja, que isto faz bem. Sim, a laranja é ótima, né? A laranja é fonte de vitaminas, de minerais, de fibras. A laranja é uma fruta excelente, Pablo. E o pão, Nutri? Perguntei ontem se for tomar no café da tarde. Pode sim comer um pãozinho, né? Pode ser um pãozinho ou um pão normal, né? Um pãozinho branco ou um pãozinho integral, né? Qual que é a diferença dos alimentos integrais e dos brancos? É que nos integrais nós temos uma quantidade maior de fibras. Eu durmo tarde, fico dormindo de tarde um soninho. Não, Pablo, então durma mais cedo para não ter esse soninho durante a tarde. A esteira pode fazer em jejum? Pode sim, tá, Ângela? Fazer em jejum, só cuidado se você ainda não estiver adaptada, né? Ao jejum, você pode sentir um pouquinho mais de cansaço ou até uma tontura, né? Inicial é normal, mas se você já está adaptada, pode fazer a sua atividade física em jejum perfeitamente. Pode ser uma intensidade leve ou até uma mais intensa, tá? Depende da tua adaptação. Se você vai iniciar, inicia devagarinho e com o tempo você vai aumentando. Alguma dúvida até aqui? Estou falando muito rápido. Então, como que deve ser essa nossa refeição ao longo do dia, né? Então, nós vamos quebrar o jejum com o almoço, depois nós passamos para o café da tarde. Então, no café da tarde você pode inserir uma fruta ou pode comer um pãozinho, né? Veloni, sempre é interessante colocar com o carboidrato alguma fonte proteica. Então, você pode utilizar um queijinho cottage, ou até um queijo branco, ou um ovo, ou fazer um patezinho caseiro de frango desfiado ou de carne, para consumir junto com esse carboidrato e tomar o seu café da tarde. E na janta, né, então nós tem várias opções do que a gente pode consumir durante a tarde. Para quem gosta, né, pode ser um iogurte com frutas, com sementinhas. As sementes são grandes aliadas, são fontes de fibras, fontes de gorduras boas, ajudam a dar aquela saciedade. Você também pode fazer um pudim de chia, né? Como que faz esse pudim? Você deixa a chia de molho com um pouquinho de água, ou leite de coco, ou iogurte. Você pode fazer ela agora de manhã para consumir à tarde. Então, eu pego umas 2 colheres de sopa de chia, de chia ou linhaça, tá? Para um copo de leite, ou água, ou leite de coco, ou iogurte, e deixo essa chia e depois eu vou colocar por cima dela ou fruta picada, né? Então, dá para você colocar manga, ou dá para você picar uma maçã, ou se não, frutas secas, né? A ameixa, principalmente para quem está se sentindo um pouquinho mais inchado, mais constipado, que o intestino já deu aquela travadinha. Durante essa semana vai ter um dia que nós vamos conversar especificamente sobre o intestino, tá?
Então, esse pudim de chia ajuda bastante a normalizar o funcionamento do seu intestino, porque o intestino é outro aliado do nosso emagrecimento, né? O intestino precisa funcionar todos os dias, pelo menos uma vez por dia. E tem aquelas pessoas que dizem, meu intestino funciona super bem, mas aí tem esse intestino mais solto, né? Não, tem o intestino, tem que funcionar certinho, né? Existe hoje, né, um modelo de cocô ideal, que quer dizer que o seu intestino está 100%. Oi, Rita, bom dia. Então, à tarde, né, nós podemos ou tomar um cafezinho com pão, sempre colocar uma fonte de proteína nesse pão, que eu já dei aqui algumas opções, ou fazer o pudim de chia, ou iogurte com as frutinhas, ou se não, fazer uma tapioca, uma crepioca, uma panquequinha. Invista na alimentação mais natural possível, né? Fuja dos industrializados. Então, tudo que você conseguir fazer em casa é melhor. Então, se você conseguir fazer a sua panquequinha, conseguir fazer sua tapioca, sua crepioca, o seu bolo, né, caseirinho, pode ser um bolo de forma, um bolo de panela, um bolo de caneca. Então, dá para você fazer, sim, várias coisinhas. Aqui no meu feed, no meu Instagram, tem várias receitinhas que nós sempre estamos procurando deixar para vocês, né? Se você quer fazer parte da minha lista de transmissão, também deixa o seu WhatsApp aqui, que eu te adiciono na lista de transmissão para você receber as receitas. E à noite, né, o que eu devo comer à noite? Nutri, eu não sou acostumado a jantar à noite, preciso comer comida. Não, dá para você fazer outras coisas, né? Eu gosto bastante de trocar a refeição da noite, principalmente, por uma proteína, né? Então, você pode fazer o uso do whey protein. Eu, particularmente, não uso mais o whey em função das minhas alergias alimentares, né? Que eu desenvolvi. Então, eu tenho utilizado uma proteína de colágeno, né? O Body Protein, que é uma proteína à base de colágeno, que não tem nenhuma alergia alimentar, e eu utilizo como substituto de refeição, mas você pode fazer isso com whey protein ou com uma vitamina, né, enriquecer ela com um pouquinho mais de proteína. Eu não tenho whey protein, Nutri, o que é que eu vou tomar hoje à noite, então, já que eu não tenho? Dá para você fazer uma vitamina com leite, né, ou água, ou frutas, e colocar as sementinhas e utilizar como substituto de refeição, para você que não é acostumado a jantar, tá? Mas para quem queira jantar, dá sim para você consumir ou uma carne, ou frango, ou ovo com uma saladinha, né? Até aproveitar o que sobrou do meio-dia para que você não tenha que fazer novamente. Alguma dúvida, gente? Até aqui falei muito rápido. Alguém tem mais alguma perguntas? Mais alguma pergunta? Então, revisando-a, nós comentamos sobre as 8 dicas que eu falei ontem à noite para a gente desintoxicar essa semana, para a gente se sentir mais leve, né? Não se sentir tão inchado, para que o nosso corpo volte a trabalhar normal. E hoje eu comentei sobre as refeições que nós devemos fazer hoje ao longo do dia, né? Como que eu devo quebrar esse meu jejum e como que deve ser a minha alimentação durante o dia. Alguma dúvida até agora? Deixa eu revisar a minha colinha aqui, se eu não esqueci de nada. A Lise, sobre a semana, como vai ser? Então, Lise, essa semana eu vou estar aqui com vocês todos os dias, de segunda a domingo, às 8 da manhã, trazendo alguma dica para que vocês consigam aplicar, né, durante a semana, para otimizar esse emagrecimento dos quilinhos a mais. Amanhã, terça-feira, né, nós vamos... Eu tenho tudo aqui a minha colinha, né? Amanhã, terça-feira, nós vamos falar sobre hidratação, né? Então, vamos conversar sobre a hidratação, que a hidratação é muito importante, né,
na sua rotina. A água é essencial no processo de emagrecimento. Na quarta-feira nós vamos conversar um pouquinho sobre como se manter a constância, sobre como inserir novos hábitos e manter esses novos hábitos, né? Sobre gatilhos mentais que vão nos auxiliar a manter esses hábitos, né? Porque o que a gente se propõe é fazer alguma coisa e mudar, né? Mudar e continuar essa mudança. Então, isso nós vamos estar falando na quarta-feira sobre esses gatilhos mentais. Na quinta-feira, deixa eu achar aqui a minha colinha. Na quinta-feira nós vamos falar sobre os alimentos industrializados, né, para que a gente consiga retirar eles da nossa vida, dos embutidos. Na sexta-feira nós vamos falar do açúcar e do sal e também vamos ter um feedback de como foi a nossa semana, o que você conseguiu fazer de diferente, como você está se sentindo. No sábado nós vamos falar da ansiedade e a comida, né? Então, tem bastante gente que me procura dizendo que é muito ansioso, que não consegue mudar. Então, nós vamos estar conversando um pouquinho sobre ansiedade. E no domingo, nós vamos falar sobre o dia do lixo. Muita gente aqui faz dieta a semana toda, que está só pelo dia do lixo, né? Então existe sim, né? Tem como a gente se propor a comer, ao fazer alguma refeição diferente, né? Mas eu vou passar alguns truques e algumas coisinhas sobre esse dia do lixo, para que você não coloque tudo a perder, né? Todo esse resultado da semana, todo esse objetivo que você se propôs a fazer de maneira diferente. Então essa é a nossa programação da semana, de segunda a domingo, todos os dias às 8 da manhã eu vou estar aqui conversando com vocês. Deixa eu ver. A Veloni está perguntando que tipo de queijo. Veloni, os queijos, né? Quanto mais branquinho, mais magrinho, quanto mais amarelo, mais gordinho. Então, opte mais pelos queijos mais brancos, né? Se você não tem nenhuma intolerância, não tem nenhuma alergia, pode consumir o queijo perfeitamente. Oi, Fran. O pão integral é uma fatia? Sim, pode ser uma fatia sim, isso é muito específico, né, de cada pessoa, mas pode ser uma fatia sim. E coloque alguma coisa no seu pão, né, Veloni? Não coma só o pão purinho, né? Coloque sempre alguma fonte de proteína dele para ele te ajudar a mais saciedade. Um pãozinho com ovo vai perfeitamente, ou um pãozinho com um patezinho de frango ou um patezinho de peixe, né? Que em casa nós estamos fazendo muito. Quando sobra a carne do almoço, a gente tritura ela no mixer com tahine, que é uma pastinha à base de gergelim, leite de coco e temperinhos e sal, né? E azeite de oliva e faz esse patezinho. Porque nós temos algumas intolerâncias e algumas alergias, mas você pode fazer com queijo cottage ou até com creme de leite, colocar um pouquinho de creme de leite. Eu também faço dia do lixo e comer como sair no barzinho. Sim, é importante a gente ter uma refeição livre, né? Mas nós temos que cuidar dessa refeição para não ter exageros. E daí no domingo eu vou dar algumas dicas especiais. Presunto é embutido, Pablo, tá? Presunto, bacon, salame, linguiça, eles têm uma grande quantidade de gordura e de sódio, né? De corantes, de conservantes. Então fuja essa semana dos alimentos embutidos, deixa eles um pouquinho de lado. Alguma dúvida até aqui? Oi, Dai, tudo bem? Como eu falei no início, tá? Essa semana eu abro a live agora no final para participação. Então, se alguém quer participar comigo, se alguém quer comentar alguma coisa comigo, levanta a mãozinha que nós abrimos a live para participação. Muito obrigado, gente, pela participação de todos. Estava olhando se eu não tinha passado nenhuma pergunta, mas acredito que não, né, Lizzy? Acredito que eu
fiz todas as perguntas, que eu li todas as perguntas. Alguma dúvida até aqui? Para você que perdeu, tá? A live de ontem, ela ficou salva aqui no meu IGTV e todas as lives dessa semana também vão ficar salvas. Ó, falei do meu irmão e ele entrou. Bom dia aqui pra gente, boa noite para ele. Ele está na Austrália e lá já são 9h30 da noite. Boa noite, Dedéu, tudo bem? Já falei de você aqui, viu? Eu disse que esse ano eu vou ser só orgulho teu. Tudo explicadinho, Lizzy? Que bom, gente. Tava treinando, Miguel faz academia assiduamente, né? Mas eu chego lá. Eu chego lá. Também te amo. Brigadão, gente, pela presença de todos. Espero vocês amanhã, às 8 da manhã. Apliquem essas dicas ao longo do seu dia, tá? Então, vão aplicando as dicas e vão me marcando aqui nas suas redes sociais. Eu vou adorar acompanhar a sua evolução. Sempre que tiverem alguma dúvida, podem me chamar em inbox que nós vamos respondendo. O objetivo é que você consiga fazer. O objetivo é que você consiga desintoxicar, desinchar e voltar ao seu corpo, né? Voltar à sua rotina de como você estava ali antes do Natal. E eu estava esquecendo mais uma coisinha. O ano passado, né, nós encerramos o ano. Vamos compartilhar com mais pessoas. Isso, Lizzy, convide mais pessoas para participar com a gente todos os dias às 8 da manhã. O ano passado, nós tivemos a 8ª edição do protocolo Less Fat, que é um protocolo exclusivo de emagrecimento. E essa edição, né, que nós finalizamos ela no dia 24 de dezembro, foi a edição onde nós tivemos recorde de perca de peso entre os participantes, né? Então, o grupo todo perdeu nesses 30 dias de protocolo 398 quilos, né? Mais de 398 quilos, quase 400 quilos perdidos nós tivemos na 8ª edição do protocolo Less Fat. Foi o protocolo em que nós tivemos a maior média de perca de peso entre os participantes, então a média ficou entre 5,4 quilos de peso por participante perdido. Claro, teve aqueles participantes que perderam um pouquinho mais, outros um pouquinho menos, mas a média ficou em 5,4 quilos. O participante que mais perdeu peso, né? O ano passado ele eliminou 8,6 kg em 30 dias, sim, com todo o acompanhamento, todo o suporte da Nutri, toda a parte de suplementação individualizada. Nós somos seres únicos, né? Então eu olho para cada um de maneira diferente. Hoje, né, durante o dia, nós vamos estar divulgando para vocês o vídeo da evolução dos participantes, que foi uma edição com recorde de peso perdido, né? É muito bom a gente poder contribuir com essa melhora, poder contribuir com essa melhora de autoestima. Então as pessoas se sentem melhor. Eu recebo, né, diariamente fotos, né, dos participantes agradecendo, mensagens. Nutri, você me devolveu a minha autoestima, hoje eu consigo me olhar de maneira diferente, eu consigo vestir aquela roupa que não servia mais. Então tudo isso é possível, né? É possível emagrecer comendo comida de verdade, é possível emagrecer sem fazer exageros, sem fazer dietas restritivas. E vai ter também um dia essa semana que nós vamos conversar sobre a constância, né? Sobre como é importante manter os bons hábitos. Então nós temos que dar esse pontapé inicial e nós temos que manter. Aproveitem que hoje é a primeira segunda-feira do ano, inicie o seu ano com o pé direito. Pode comer arroz, não pode comer arroz e feijão. Hoje, Veloni, hoje específico, né, para você dar esse repouso para o teu corpo, não, deixa eles um pouquinho de lado, mas amanhã já sim, tá? Somente hoje, porque se você exagerou, se você comeu um pouquinho mais, então dê esse repouso para o teu sistema digestivo. Mas amanhã a gente já volta à rotina e nós vamos conversar um pouquinho mais sobre alimentação
de durante a semana como que vai ficar. Pão com margarina. A margarina é outro alimento muito industrializado, Pablo. Então, entre a margarina e a manteiga, dê preferência à manteiga, tá? Aí no sítio, acho que vocês têm uma manteiguinha bem gostosa, né? Oi, Indiara. Obrigada pela participação. A Indiara estava ontem à noite, está hoje de manhã aqui com a gente também. Gente, obrigado de coração. Amanhã, se alguém quiser participar comigo, é só levantar a mãozinha que eu abro a câmera para vocês. E amanhã nós temos o encontro marcado às 8 da manhã. Então, vamos divulgar nessa semana do emagrecimento online gratuito para que mais pessoas possam aproveitar. Divulguem para os seus amigos, para sua família, para que mais pessoas possam aproveitar. E para quem não tiver a oportunidade de assistir ela às 8 horas da manhã, ela ficará gravada aqui no meu IGTV. Então, você pode assistir depois e aplicando essas dicas ao longo do dia. E quem quiser, faça um registro de uma foto, né? Ou verifiquem o seu peso agora de manhã. E vamos verificar no final da semana para vocês irem me contando como que foi, se conseguiram ir emagrecendo muito ou não, tá? Mas às vezes muitas pessoas não têm um resultado na balança, mas sentem que dão aquela desinchada, aquela desintoxicada, sente que o abdômen diminui, né? Então, divulguem para mais pessoas para que a gente consiga aproveitar ao máximo. Um beijo grande, gente, bom dia, vamos fazer uma excelente semana, um excelente dia e vamos iniciar esse nosso ano de 2021 com pé direito. Beijo grande, até mais!